Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde, fazendo sua leitura comigo. Hoje vamos ler Samuel de 4 a 7, é o nosso dia 84 da leitura bíblica. Vamos orar para a gente poder começar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova nas nossas vidas a cada manhã. E queremos te pedir, Senhor, nesta hora que o Senhor esteja conosco aqui nesse tempo de leitura. Fala ao nosso coração, nos dê entendimento, amplia o nosso conhecimento sobre a tua palavra e que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração e por isso te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Vamos lá. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará conosco e nos salvará dos nossos inimigos. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão alto que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significa todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era a arca da aliança do Senhor e que ela tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos que enfrentar uma coisa dessas antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus e Hofni e Finéias foram mortos. Bem, um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha. Chegou em Siló no mesmo dia com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha. Fugi de lá hoje, disse a Eli. Ele perguntou: e o que foi que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado diante dos filisteus. Milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, também morreram e a arca do Senhor foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, do lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu,
pois Eli era muito velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus, que seu marido e o seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendia disseram: "Não tenha medo, você teve um menino." Porém, ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte: "Chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel." Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod e a colocaram no templo de Dagom, junto com a sua estátua. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagom estava caída, com o rosto voltado para o chão, diante da arca do Senhor. Então, eles levantaram a estátua de Dagom e a puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta da entrada. Só ficou o tronco da imagem. E é por esse motivo que até hoje nem os sacerdotes de Dagom, nem os seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagom em Asdod. Então, a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: "Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagom." Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhes perguntaram: "O que devemos fazer com a arca de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, como uma epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso, mandaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: "Estão trazendo a arca de Deus, do Deus de Israel para cá, para matar a nós e os nossos filhos." Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: "Mandem embora a arca de Deus de Israel. Não queremos que ela volte para cá, para que os filisteus não morram." Pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia, e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores, e a lamentação da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: "O que devemos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta uma oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão por que o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês." "Que oferta pela culpa devemos mandar?" os filisteus perguntaram. Os sacerdotes e adivinhos responderam: "Mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia e 5 modelos de ouros dos ratos que vêm arruinando toda a terra."
de acordo com o número de governante dos filisteus, visto que a mesma praga atingiu você e os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como o faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse, até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora, construam uma carroça nova e peguem 2 vacas novas que deram crias, mas que nunca antes puxaram uma carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloque a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com as ofertas pela culpa, com os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem as vacas seguirem pelo seu caminho. Fiquem observando. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saberemos que foi o Senhor que trouxe este grande castigo sobre nós. Se não seguirem e voltarem aos seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi uma simples coincidência. Então o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com os bezerros novos, amarraram-nos com uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois, colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. E, de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, e os governantes dos filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. Quando viram a arca, gritaram com muita alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo cortou em pedaços as madeiras da carroça para fazer algo. Matou as vacas e as ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca do Senhor e a caixa da carroça e as colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores, enviados pelos filisteus como ofertas ao Senhor pela culpa, eram presente dos governantes das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. O número de ratos de ouro era para a oferta de Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram. A quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim, mandaram os mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca, eles imploraram. Capítulo 7. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim
por 20 anos, e durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote, e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: Venham, todo o povo de Israel, a Mispá, e eu orarei ao Senhor em favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram a água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo, e quando souberam que os filisteus estavam se aproximando, não pare de clamar ao Senhor para que o salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor, e clamou ao Senhor para que ajudasse Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel ofereceu o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha dos céus. Houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico, e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispá até perto de Bet-car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a esta pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naquele tempo. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante da sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia o seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispá. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava em sua casa. Ali também Samuel julgava os casos que lhes eram apresentados. Em Ramá, ele construiu um altar ao Senhor. Amém. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero você amanhã para a gente poder continuar lendo e para a gente poder finalizar esse projeto de leitura da Bíblia inteira. Nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, amanhã a gente se vê para mais uma leitura. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Vai para cima.